Olá, muito boa noite. Agora 21h05 desta quarta-feira, 3 de outubro de 2018. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, especial Eleições 2018, Eleições Cidadãs da nossa Vale TV, direto ao vivo para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, pelo nosso canal 14 da NET, e para o mundo inteiro, através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android, iOS, através da nossa página no Facebook, através do nosso site valetvplay.com, ou ainda os horários alternativos aqui pelo 14, nossa página no YouTube. Feliz de estar de volta. A gente fica um pouquinho afastado aqui, um pouquinho longe, bastante trabalho nos últimos dias, gravando lá, direto de Dois Irmãos, acompanhando aquela beleza que foi o KERP, 189º KERP. Imagina, 189 anos de festa, de tradição, de cultura e de muita festa, evidentemente, muita alegria. E a gente aqui, na volta dos estúdios, com esse painel renovado, né, que vai estar com a gente pelo menos até o próximo fim de semana, se é que não estaremos aqui no dia 28 de outubro, acompanhando o segundo turno das eleições. Próximo domingo, no dia 7, estaremos todos nós escolhendo deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador do estado e o futuro presidente da nossa República Federativa do Brasil. A gente, evidentemente, está provocando você a pensar bem, a escolher muito bem aquele que você imagina que possa fazer um bom trabalho pelas nossas cidades, estados e pelo nosso país. Você já tem seu voto? Parabéns! Discutiu com a família política? Essa é a nossa principal provocação, esse é o nosso convite para que você esteja com a gente discutindo política na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, nas suas rodas de amigos. E essas mulheres maravilhosas, quarta-feira é dia delas. E eu fiz uma escolha muito especial para que a gente pudesse ter um amplo debate aqui, muito mais do que falando de pessoas e de partidos, falando em ideias, falando qual é o Brasil que nós queremos, qual é o Rio Grande do Sul que nós queremos para os próximos anos. E que esse possa, evidentemente, senhoras, ser o início de um novo tempo. Não está fácil acreditar nisso, porque ano a ano, eleição pós eleição, né, Eliane, a gente vai se defrontando com um monte de ideias, um monte de propostas que se transformam muitas vezes em ilusões para todos nós. Quem não está cansado disso? Uma grande honra recebê-las aqui, senhoras, mas, sobretudo, agradecendo o carinho da sua audiência. A gente inicia o Estação Hamburgo Especial de Eleições 2018. Neste momento, no próximo domingo, já está feito convite a todos vocês, para que acompanhem a programação da nossa Vale TV. Estaremos, ao longo de todo o dia, recebendo convidados especiais e trazendo, momento a momento, o que está acontecendo no Brasil e fora, sobretudo aqui na nossa região, nesse dia tão importante para a nossa democracia. Grande festa da democracia, Marinei Carvalho. Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Bem, Mari? Tudo ótimo. Está pronta para o voto? Tô prontíssima para o voto. Discutindo em família, como é que funciona esse processo na tua casa, Mari? Na minha casa está bem resolvido, assim, nós temos uma linha de pensamento bem... Tem fora, tem instância anterior, assim, ao dia do voto, como é que é? Não, tem um alinhamento muito bom, assim, em casa, em relação à política, em relação àquilo que a gente acredita, aquilo que a gente espera, né, dessa eleição, o que a gente quer para o Brasil. Então, isso em casa está bem resolvido. Com amigos já não se pode dizer a mesma coisa, né? Tem sido um momento muito delicado em relação a discutir política com as pessoas, né? Está todo mundo muito inflamado, todo mundo muito
alterado, as pessoas estão muito polarizadas. Então, antes eu brinquei contigo, né, que eu tenho incentivado mais o diálogo e menos o debate, né, no sentido de que debate cada um vai defender o seu ponto de vista, e o diálogo é importante ouvir o outro, né, isso agrega, faz crescer, mas tem sido muito difícil fazer isso, né, então é comum nesse momento. Eu tenho mais facilidade com a família e um pouco mais dificuldade com os amigos, né, mas também não tenho entrado em grandes discussões. Defendo sim o meu ponto de vista, né, defendo sim o que eu acredito, o que eu penso para o Brasil. Gosto de conversar com gente que tenha boas defesas também. E é isso. Estamos esperando. Mas debater é bom. Não, debater é ótimo, né? Debater faz crescer. Tu diz que não usa mais o termo debate? Eu não gosto do termo debate porque ele polariza também. Cada um com a sua ideia lá. Eu gosto do termo diálogo, né? Isso é uma figura retórica, né? A senhora como uma filósofa, né? Sim, há que se lembrar da sua formação. Exato, é uma figura retórica, mas tem uma proposta interna de poder ouvir o outro, né? Porque é importante a gente... Ela carrega um fundamento importante. Ela carrega um fundamento, ouvir, né? Eu olho para as pessoas e penso, todo mundo quer ser feliz, né? Então, as pessoas estão aí querendo ser felizes, as pessoas têm as suas lógicas, e eu tenho me disposto a escutar, né? Eu quero realmente escutar. E não simplesmente debater e contrariar, mas sim escutar aquilo que o outro tem a dizer. Muito bem, muito bem. Doutora Carolina Alexandrino, muito boa noite. Boa noite. Escolhidos os candidatos? Escolhidos os candidatos. Teve facilidade ou foi mais difícil esse pleito? Tive facilidade. Depois que estabilizou a situação, eu tive estabilidade, eu tive tranquilidade para escolher meu candidato. Foi fácil? As minhas candidatas. Foi fácil pela qualidade dos candidatos ou pela falta de opção mesmo? Tinha muita proposta boa ou estava difícil porque tinham poucos com quem tu coadunava suas ideias? Falta de proposta de uns, pelas propostas de outros e principalmente pela ideologia. Sinceramente, principalmente pela ideologia. Isso quer dizer da tua convicção, é isso? Exatamente. De que forma tu está convivendo as redes sociais, por exemplo, o assunto que a Mari levantou aqui? Então, eu não estava nada combativa, eu estava muito tranquila, até porque de todas as músicas do Chico, eu não sou nem Carolina nem Rita na minha casa, eu sou Geni, com certeza eu sou Geni. Estão tocando pedra em mim à torta direito. Em casa também? Principalmente em casa, grupo de família, e, enfim... eu tenho uma sorte de, pelo menos no meu escritório, ter pessoas que compartilham da mesma ideologia política que eu, e os meus amigos mais próximos também. Mas na minha família e nos grupos de família, isso não está acontecendo. E eu não estava me posicionando. Eu estava deixando o meme solto, eu estava deixando a fake news rolar. Mas daí, quando começou a ofender um tema que me é muito caro, que foge da política, quando começou a discutir questões ideológicas minhas, daí eu não consegui mais. Não consegui manter essa pseudocompostura, ser complacente a isso. E daí, sim, eu comecei a debater mesmo em rede social. A debater. Daí não debater, tem essa combater, confusão. Lutar, gritar, daí sim. Eu vou ser bem sincera que eu tive que fazer isso. Porque eu não tenho problema e não defendi em momento nenhum candidatos, isso não. Mas eu estou defendendo mais ideologias. Então, quando começam com falas machistas, misóginas, preconceituosas, fascistas, daí, infelizmente, eu tenho que me posicionar. Daí, infelizmente, eu não consigo ficar quieta. Muito boa noite, Eliane Venite. Seja bem-vinda aqui na nossa... Já esteve conosco aqui no estúdio anterior ainda, né, Eliane? Sim, ainda lá em cima. Grande prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. A gente vem discutindo política bastante, Eliane, recentemente. Para minha alegria, porque sempre que a gente pode construir alguma coisa, eu fico muito feliz. Como é que tu está preparada para essa eleição? Então, boa noite a todas as colegas aqui, boa noite, Rodrigo, boa noite, telespectadores. Eu agradeço essa oportunidade, em primeiro lugar. Estou bem preparada. Por quê? Porque eu nunca fui muito adepta à política e tal, né? Mas, ultimamente, assim, as coisas estão muito invertidas. Na minha opinião, está muito invertido. Aquilo que eu acredito de valores da sociedade está tudo sendo deturpado, está sendo agredido, na minha opinião, né, e de muitos que me cercam. Eu creio que muitas pessoas no Brasil estão sentindo isso. Os nossos valores estão sendo agredidos, aquilo que a gente acredita
né? As nossas raízes, aquilo que a gente pensa para o futuro tá em jogo, tá. Então, assim, diante disso, realmente eu gostei do termo que ela usou, diálogo. Eu gosto do diálogo, mas assim, eu acho que eu quase tenho debatido também. Eu tenho que concordar, que eu tenho que admitir que eu realmente entrei para essa batalha, né? Que eu espero que seja uma batalha de todos os vencedores, porque eu não estou também... certamente, aquilo que eu acredito, eu não quero que o outro seja prejudicado. E ninguém aqui quer o pior para o Brasil. Eu acredito nisso. Eu sei a gente acredita em caminhos diferentes para chegar nesse melhor. Né? Exatamente. Eu acredito nisso. Eu creio que... Por isso, eu até muitas vezes sou condescendente com alguma opinião, naquilo que é frontalmente contra aquilo que eu acredito, só que eu penso assim, não, mas essa pessoa também... Né? O próprio meu candidato, ele colocou uma palavra que está na Bíblia, que é João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. E eu acredito muito nisso. Muito nisso. Teu candidato Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. É a tua convicção para esse Convicção, sem dúvida nenhuma. Muito bem, muito bem. Vamos receber Sameli Schmidt. Muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Estreando na Vale TV, né, Sameli? Primeira vez. Seja muito bem-vinda, prazer te receber aqui. Muito Sameli obrigada. é uma jovem moça, mas de uma trajetória de discussão política, de participação política de muito tempo. Evidentemente, tu tens um pai envolvido na política, né, que é militante. Por influência minha, por incrível que pareça. Não foi ele que te levou para a política, não, então? Ele falou assim, filha, eu não quero concorrer. Eu falei, concorre. Pirralha, 10 anos, não sabia o que queria da vida. E ele falou assim, vou concorrer por ti. E aí eu entrei. É um caminho sem volta, né? Quando a gente é o que ele está falando, né? Pelos filhos, né? Pelos filhos a escolha de um caminho, né? Há 10 anos tu é militante. 10 anos. Que escolhas tu faz dentro da tua militância? Por que tu escolheu hoje o teu partido, enfim? Por pensar, por acreditar em não só discurso. Porque eu acho que discursar, todo mundo sabe discursar. Por mais que tenha problemas, todos os partidos têm, concordo plenamente que há laranjas, então, como todo mundo diz, né, há laranjas podres em todos os partidos. Infelizmente, são pessoas, a gente lida diretamente com pessoas. Tem um comércio, como muitos sabem, eu tenho uma padaria, trabalho também há muitos anos com padaria. Então, a partir do momento que a gente entra para a política, a gente conhece mais as pessoas, conhece quem está na nossa volta e não conhece só o falar, mas as atitudes delas, que eu acho que é o que realmente importa. E, realmente, estou no partido há 4 anos. PTB é o teu partido? PTB. Por escolha pela pessoa. Quem me filiou foi o Maurício, que foi um amigo que, na hora que eu mais precisei, ele esteve no meu lado. Então, deputado estadual, que hoje é candidato a deputado federal. Né? E foi por ele que eu entrei, por acreditar muito na política dele, no trabalhar dele, eu decidi apoiar ele, tanto que estou no partido. Hoje tu trabalhas como funcionária pública, né? Funcionária pública. Do Estado na área da educação. Isso. Né? A gente tem uma percepção de que a militância política ela está muito contaminada pelas pessoas que fazem ela. Um partido, um CNPJ, é um CNPJ, né? CNPJ. Traz de qualquer CNPJ tem CPFs, né? Um ou mais CPFs. Então, quem faz a política ruim não são os partidos, são as pessoas que fazem os partidos. Né? O que tu encontrou quando tu começou a militar politicamente? Eu encontrei muita luta, né? Foi terrível, porque eu entrei na política com aquela inocência. Eu acho que todo mundo inicia a política com a inocência, a gente vai conseguir mudar muita coisa ao mesmo tempo. Mudar o mundo. E quando eu entrei, né, era criança ainda, imaginava que a gente ia poder fazer muitas coisas, mas quando a gente de fato entra na política, a gente vê que isso não consegue. Exemplo disso, nunca foi concluído, mas muitas lacunas não foram fechadas quando eu fui sequestrada. Na época, meu pai era vereador e tinha ido contra um governo municipal. Foi muitas lutas e muitas perseguições, mas não desisti. Poderia. Chegou um momento Talvez que eu cheguei... normalmente as pessoas fariam isso. Né? Isso. Cheguei um momento que, quando tinham nos seguido até na nossa residência armados e entraram na nossa casa quando a gente está viajando, eu falei, eu vou sair, estou cansada, porque por a gente lutar pelo que a gente acredita,
a gente acaba, de certa forma, sendo coagidos ou até, né, perseguidos. Mas não desisto, acho que a gente pode fazer algo muito melhor juntos, né? Não com aquela questão assim totalmente que está acontecendo agora, né? Uma luta igual, não só simplesmente falando mal, mas uma luta por ideias. E eu acho que é o que eu acredito, lutar por ideias, lutar pelo que eu acredito e pelo que as pessoas acreditam. Quando tu tinha lá teus 10 anos, tu ouvia o que dentro de casa a respeito dos políticos? Meu pai, ele é comerciante, nunca gostou muito de política, né? Agora que Provavelmente dizia o velho manta de que político é ladrão? É, sempre. E continua sendo, né? Sabe, é incrível que eu fui ontem saindo da faculdade, eu peguei o ônibus, porque como saí de Porto muito tarde, eu pego o ônibus e tal. E um cara entrou no ônibus, a gente discutindo com o motorista, conversando, normal. E o cara chegou gritando e disse assim, não deveria assistir filosofia e nem português. No ônibus. Sim, português. E aí eu falei, tá, mas por quê? Tinha que rascar a Constituição. E aí a gente começou a debater, todos os políticos são ladrões. Então a gente ouve fortemente essa ideia de que todo mundo é ladrão, todo mundo não presta. E conseguir discutir, mostrar que não é assim, é muito difícil. É um caminho que, quando tu entra numa discussão, e até quando a gente entrou, a gente ficou o caminho inteiro discutindo sobre isso, e ele começou a não ter muito argumento e começava a gritar no ônibus. E aí as pessoas... E tinha, né, evidente, tinha várias pessoas no ônibus, e eles olhavam assim, porque a partir do momento que a pessoa não tem mais como discutir ideias, parte para a agressão. E é terrível, sinceramente. Já lidei com muitas pessoas, mas ontem foi um episódio totalmente novo. Assim, partiu para agressão, começou a falar besteira, então... Agressão verbal. Verbal. Não, verbal. Menos mal, tão ruim quanto, enfim. Então, é difícil. Mas meu pai agora gosta de política, vive esse mundo agora muito por causa de mim. Minha mãe não gosta de política. Ela fica dizendo para ele, larga esse negócio aí? Não, ou ela até dá ela incentiva ele porque ela sabe que ele precisa da força dela. Mas a gente são entre 4 irmãos, eu sou a única que participo. Imagino que ele deve pensar várias vezes, inclusive, não estar mais na política também, né? Sim, muitas vezes. Deve ser recorrente esse pensamento, porque eu ouço isso. Tenho amigos em todos os partidos, incondicionalmente, assim, e ouço sistematicamente de pessoas de todos os partidos, sobretudo as pessoas que se dedicam de coração a essa causa, né? Que não deveríamos, que é injusto a forma como nós são lidados. Como é que vocês lidam com isso em casa, Mari? Dessa satanização da política, né? Na verdade, Rodrigo, eu gostei muito, né, da fala da Sameli, porque a política é algo muito bonito, né? Eu estudo política a partir dos gregos, né? Então é um momento onde as pessoas puderam se manifestar, ter espaço. Então a política é algo bonito. Nós estamos inseridos num país onde a corrupção, né, tomou conta, e isso é confundido, né, são as pessoas, são os CPFs, isso é confundido de certa forma com a política. Isso imbeciliza as pessoas muitas vezes, né, um termo forte, eu que gosto de dialogar, né, mas... Começou alfinetando meia dos nossos metade dos telespectadores aí. Mas assim, imbeciliza muito as pessoas no sentido das pessoas dizerem, eu não gosto de política, eu não quero, né, não quero participar da política, eu não vou votar, eu vou votar em branco. Eu não consigo respeitar isso, né? Então eu gosto de dialogar, mas tem coisas que eu tenho dificuldade de respeitar. Por quê? Porque é o momento que as pessoas têm de fazer a diferença, é o momento que a gente tem de fazer de ter uma participação ativa, de realmente se posicionar por um Brasil diferente. É muito mais fácil a gente sentar no sofá, né, ficar olhando a TV e ficar reclamando de quem está do outro lado, mas quem está do outro lado, né, é um representante de quem está desse lado. Então... É Aristóteles que tem a célebre frase?
Qual frase? Que o problema de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta? Não lembro dessa frase de Aristóteles. Essa é a culpa de quem... Não lembro dessa frase. É a condenação. Mas essa satanização da política, ela vem muito hoje, eu acho que muito mais por uma comodidade, por um conformismo. E daí a gente entra nas soluções mágicas, edificantes que a gente tem hoje na política, né? Que as pessoas estão procurando candidatos. Ontem, até na minha rede social, agora eu comecei, né? Na última semana, a postar coisas mais fortes. Aí uma pessoa colocou assim, em relação ao Bolsonaro, porque ele é o salvador. Eu disse, gente, é muito simplista tudo isso, né? No momento político que a gente está, de um país que vem com tantas mazelas, a gente achar que tem uma pessoa que é salvadora. A tua visão é progressista e liberal, né? Sim, totalmente. Tu pode abrir teu candidato para nós. Sim, o meu candidato é Amoedo, né? Eu voto nele por acreditar muito na gestão. Ele tem uma proposta muito simples, ele tira tudo isso que é edificante, né? Porque as pessoas estão muito cansadas, as pessoas estão cansadas da corrupção, as pessoas estão... pode falar palavrão aqui? Pode. Mas as pessoas estão no foda-se com a política, foda-se para a corrupção, e as pessoas não querem mais ouvir. A Valentina tem caixa olhando. Eu sei, mas ela fala palavrão, por causa da mãe também. Mas as pessoas estão... Esse é o futuro do Brasil. Talvez eu não cuide também na família, né? Mas assim... Mas ela está aprendendo a discutir política. Ela está aprendendo, com certeza. Eu explico para ela sabe quem é a prefeita da cidade, ela sabe qual é a função da prefeita, ela sabia quem era a presidenta. Eu exalto muitas mulheres com ela, né? O papel das mulheres dentro da política. Mas o meu candidato é o Amoedo justamente por ele apresentar uma proposta de gestão e não propostas edificantes que colam exatamente onde as pessoas querem ouvir. Algumas pessoas dizem né? assim, disparadamente o maior patrimônio deles, né? O Meirelles ali um pouco perto dele, enfim. Dizem assim, pelo menos ele não vai roubar. Não é isso que passou pela tua cabeça. Não. Assim, ó, não precisaria disso, né, efetivamente. Não, na verdade, assim, se eu for por quem não vai roubar, ou se eu for votar no Haddad ou no Bolsonaro, porque um deles vai ganhar, entendeu? O voto útil. Voto útil. Eu estou deixando de me posicionar politicamente naquilo que eu acredito que é gestão. Né? Então, não estou votando nele porque ele não vai roubar, eu estou votando nele porque ele tem uma proposta de gestão. Né? Eu acho que tem que tirar toda a ideologia, as questões edificantes. O Brasil está numa das piores crises que já esteve. Nós não vamos ser esses próximos 4 anos que vão consertar esse país, né? Se vier um bom presidente, porque ainda pode afundar mais. E a gente precisa de muito tempo, né? A gente precisa de gestão agora. A gente não está precisando de propostas milagrosas e as pessoas estão gostando de ouvir, né? A ideia do milagre, a ideia do Salvador, né? No sentido do Bolsonaro, do defensor total dos pobres e oprimidos, né? Que vem pela candidatura do PT. A questão é, eu defendo Amoedo pela questão gestão, né? Da mesma forma que defendo o Eduardo Leite, né? Tive o prazer de conhecê-lo agora recentemente, muito também em questão de gestão. Então, eu hoje posso fazer uma pergunta? Claro. Só para a gente começar o debate, tá todo mundo tão tranquilo. Eu quero ouvir de ti, Carolina, também. Não sei se tu quer emendar com a tua pergunta, mas tu estás no campo progressista, mas de esquerda, né? Não vou abrir meu voto. Te decidiu pelo voto útil? Pelo voto... Porque essa coisa de vamos decidir no primeiro turno, vamos brigar já desde o primeiro turno, como é que foi essa escolha? Você decide pelo voto útil? O primeiro turno é para escolher o melhor dos que tu acredita e pronto. O primeiro turno é para escolher o melhor do que eu acredito. É. Exatamente isso. Não vou pelo voto útil, talvez. Se é isso que tu quer saber. É isso que eu quero saber. Nas entrelinhas. Porque a campanha, pergunta. Eu ouço muito, né, das pessoas, sobretudo, que defendem o Bolsonaro, que vem numa crescente nos últimos dias, pelas pesquisas, apontando isso claramente, de que vamos garantir no primeiro turno. Acho difícil. Acho muito difícil. Garantir no primeiro turno. Mas é achismo daí, né? Não tem mínimo básico para falar isso, é achismo. Eu tenho uma pesquisa empírica assim, que eu tenho feito, né, nas redes sociais, e eu participo de muitos grupos e tal. Assim, ó, família, amigos, eu digo para ti, redes sociais, 60% já está decidido
Bolsonaro no primeiro turno. Eu acho que a nossa região é mais com todo isso, respeito aos demais, eu não quero dizer aqui que a minha verdade mas eu tenho visto isso e, como você falou, tá numa crescente. Mas sabe que daí eu vou dizer que o Haddad vai ganhar, porque o problema que a gente fala assim, estou fazendo uma pesquisa nas minhas redes sociais, é que a gente tá olhando nossa bolha, né? E sem contar o fato de robô, nem tô entrando nesse mérito, porque eu sou louca dos robôs, né? Eu sempre digo que a gente tenha... Mas é verdade, eu tenho 1.400 e poucos amigos, e nesses 1.400 e poucos amigos eu tenho mais ou menos... Mas é que são teus amigos, eles estão, ideologicamente, eles estão... Quer dizer que tu escolhe bem teus amigos? Não, ideologicamente eles são teus amigos, eles compartilham pelo menos de algum escolhe bem teus amigos, por isso eles são todos... Não, porque assim... Amigos eu escolho bem, conhecidos, pessoas de redes sociais, talvez nem tanto, porque eu deletei um monte de gente por causa de questões políticas, inclusive. Mas amigos eu escolho bem. Não, eu não tenho... O meu Face, eu não tenho só amigos. As minhas redes sociais não tenho só amigos. Eu tenho gente conhecida de tudo que é lado, porque onde eu passo... Hoje aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, eu te coloco. Não sei se eu vou deixar de me seguir. Não. eu faço isso, entendeu? É de praxe, assim. Ou as pessoas me chamam, enfim, muitas pessoas me chamam. Então, eu não posso dizer que é só amigo. Eu não posso dizer, por exemplo, eu sou cristã, eu sou evangélica, tá? E eu tenho muitas pessoas que, né, pensam como eu, compartilham da mesma fé que eu. Então, claro que essas pessoas pensam muito parecido comigo. Né? Que é o que faz com uma pesquisa tenha um nível de assertividade tão grande. Mas eu não estou levando em consideração isso. Eu não estou levando isso em consideração. O que eu estou percebendo, tá? Independente de as pessoas pensarem diferentes, por exemplo, ela que tem uma defesa de uma outra, ela também está tão saturada quanto eu. Eu digo assim, não sei se é o teu caso, tá? Estou falando no tá me todo. dando como exemplo. Estou te dando como exemplo. Está tão saturada quanto eu da violência, né? Da corrupção, desse abismo que se criou todo hoje em dia, que a própria Mari falou, né? Não se pode demonizar a política ou os políticos, não pode ser todo mundo igual, não pode ser. Então, assim, eu não tenho o Bolsonaro por o salvador da pátria, não tenho, até porque, para mim, Salvador só tem um, que é Jesus Cristo. Eu não tenho ele por Salvador, eu tenho sim, eu acompanho ele já há muito tempo, muito antes dele se candidatar. E eu gostava da postura dele, com algumas exceções de palavras malditas, mal colocadas no momento errado, tá? Que eu sou a favor do respeito sempre, e ele realmente em algum momento se passou, mas com exceção de algumas posturas, ele defende tudo o que eu acredito, sempre defendeu. Isso tu pode pegar vídeos na internet dele de 2002, de 2005, de 2010, de 2012, tu vais ver que é a mesma postura. Ele não... Isso que me agrada nele. Eu não gosto de gente que fala para agradar. Entende? Eu gosto de pessoa sincera, honesta e verdadeira. Ele fala a mesma linguagem. Ele pode ser grosso? Pode. Pode ser mal educado às vezes? Pode. Mas ele é a mesma pessoa. Pode procurar os vídeos dele, de todos. Ele vai ser a mesma pessoa. Ele não está fazendo campanha. E é isso que eu acredito. Isso que me agrada. Né? Nem debate ele vai. Vai como? Se ele está doente? Ele disse antes mesmo da facada, ele falou que não ia ir no debate, né? Mas enfim. Não, a pergunta que eu ia fazer é... Depois do intervalo. Depois tu vai fazer a tua pergunta, tá tudo certo, mas a gente precisa fazer esse intervalo. Um abraço para a Laire Tomé, que está na audiência. Olá, Roberta Lanes Machado, Magna Momba, Jaque Herança Campeira, olá, boa noite. A Maria de Lourdes Souza Auler está na audiência. Tobias Falcão está dizendo, na audiência, parabéns pela iniciativa de viabilizar essa bancada que privilegia as mulheres. Quarta-feira é o dia delas, Tobias. E a Rubia Koenig Barcelos está aqui. O Ângelos Pinheiro, que vai estar aqui amanhã discutindo política com a gente também, disse, Eliane está corretíssima. As amizades, e ele botou entre aspas no Face, já tínhamos desde antes das eleições. Falando de redes sociais, veja Instagram e Twitter, live em Facebook comparadas com outros candidatos. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Realize suas transações eletrônicas com total segurança e através de quem tem autoridade de registro. A CDL Novo Hamburgo é especialista em emissão de certificado digital há mais de 3 anos. Aqui você encontra atendimento rápido, documentação pronta em minutos e um desconto especial para associados.
Para pessoas físicas e jurídicas, é mais credibilidade e agilidade na sua impressão digital virtual. Certificado digital é na CDL. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal. Tecnologia de ponta e o atendimento personalizado fazem a diferença no seu investimento. Na RS 239 3739, em Sapiranga. Telefones 3599 3446, 3529 4617 e 93 58 27 90. Solução completa em um único lugar. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Eleições 2018, eleições cidadãs aqui na nossa Vale TV. No próximo domingo, a partir das 7 horas da manhã, nós estaremos no ar ao vivo, tratando tudo de eleições 2018, tudo aquilo que é notícia aqui na nossa região e no nosso Brasil. O Luciano Rodenbusch está na audiência, Carolina Alexandrino, e disse que como é boa a turma das quartas. Ele vai debater contigo amanhã no Fatos e Opinião, Com na certeza, Rádio ABC. provavelmente sim. Provavelmente. Luciano Rodenbusch defende uma intervenção militar hipster. É né? civil-militar. É uma intervenção militar com liberdade de expressão. Não, ele não está aqui para se defender. Tu não desculpa, tá. Amanhã a gente vai ver isso aí. Faz a tua pergunta, Carolina Alexandrina. Não, então, assim, ó, é uma pergunta sem pretensão de qualquer tipo de agressão, coisa parecida. Do Amoedo, tá? A minha dúvida é a seguinte, ele deu uma declaração dizendo que ele é liberal na política, mas conservador nos costumes. Isso não é um pouco contraditório, porque a minha ideia de liberalismo, e até eu não vou me fiar no liberalismo clássico, eu vou pegar naquela mão invisível do Estado, vou pegar uma ideia de neoliberalismo, né? De que daqui a pouco um Estado mínimo, enfim. Mas o conservadorismo nos costumes, por exemplo, eu quero Estado mínimo, eu quero um Estado que não intervenha, mas ao mesmo tempo eu não permito que a mulher aborte um filho que ela não deseja e sim o Estado tem que se meter e tem que punir. Isso não é contraditório? Eu nunca ouvi ele dizer que, por exemplo, em relação ao aborto, né? Quando ele falou conservador nos costumes, não, nos né? costumes, mas ele não deu exemplos em relação a isso, né? O que ele tem é uma defesa à família, né? Ele tem uma defesa a esses costumes da família ser preservada, que o cidadão, por exemplo, em relação ao armamento, né? Que existe, ele acha que o cidadão tem o direito de ter, desde que com regras, né? Bem determinadas. O liberalismo dele é voltado para a política, e o que ele quis dizer com liberalismo econômico, então? É econômico, totalmente econômico. São 3 tipos de liberalismo, pelo menos. Né? É que para mim fica um pouco contraditório. É porque o que as pessoas confundem muito a questão do liberalismo, né? As pessoas acham que o liberalismo muitas vezes é entendido como um tudo pode.
Então, eu entendo. Não, mas as pessoas entendem isso. As pessoas nem entendem direito o que é o liberalismo. Falta uma ciência política, né? Exatamente. Falta uma ciência política, né? Dentro do próprio Pelo PSL. Amigo do ônibus aí da Samelli, não precisa nem ter ciências políticas. Imagina. Dentro do próprio PSL, né? Agora, o próprio PSL rompeu, né? Agora, em 2018, em função da entrada do Bolsonaro, né? Eles passaram por uma reforma em 2015 e os livres, que têm uma ideia totalmente liberal, então disseram, olha, o Bolsonaro entra, a gente não tem condição de ficar, né? Então, tem uma confusão com a palavra liberalismo. Eu entendo do Amoedo hoje um liberalismo voltado à economia, né? É porque o que acontece? A gente está num momento que parece que Bolsonaro defende a família, né? Os bons costumes, e o restante todo defende o oba-oba, né? Então, é uma polarização. Mas aí vem uma outra pergunta, né? Qual família? É a família dele, né? Porque quantas... Desculpa, aí não quero ofender ninguém. Não é exatamente isso que me referi. Mas tem uma questão de defender a família dele. A família hoje, quantas famílias são papai, mamãe, filhinho, né? Quantas famílias não são? É só uma mãe e uma fraquejada, né? Exato. Quantos era uma fraquejada e só uma mãe e uma filha, né? É só uma provocação que o doutor está fazendo. A minha provocação é um pouco diferente. Eu acho que nós temos mães que são donas de casa há muito tempo. Muito, né? Acho que há centenas de anos, com certeza, mas cada vez a gente vê mais esse fenômeno, né? Então, qual é a família que a gente está defendendo realmente? Né? E essa ideia de família, dos bons costumes, sabe? Eu acho... daí é muito difícil hoje debater, dialogar política sem trazer essa polarização, sem trazer a questão do Bolsonaro. Por quê? Porque está mexendo em valores muito fortes da sociedade. E o problema de tratar com o valor é que o valor ele é subjetivo demais. Né? O valor ele é subjetivo demais. Mas eu acredito muito em valores morais naturalizados. Existem valores em nós, né, como a vergonha, né, como o julgamento. Esses eu acho que fazem parte da nossa natureza. Nós temos valores morais naturalizados. O que as pessoas estão fazendo é a solução mágica, né? Eu acho meio todo mundo Peter Pan, assim, nesse momento, no sentido de, né, não precisamos crescer, vem alguém que vai resolver. E daí entra a minha defesa muito forte ao Amoedo, não como um salvador, porque ele tem a proposta de gestão, né? É Amoedo, Eduardo Leite, na questão, tem que fazer gestão, não tem outra coisa, não tem solução mágica, a gente não coloca esse carro no... Mas aí quando a gente fala em gestão, a gente fala essencialmente da máquina pública. Da máquina pública, com certeza. Mas aí vamos combinar que um governo é centenas de itens, assim, né? Sim. E aí eu faço essa provocação para vocês. Que governo vocês querem? Porque quando a gente fala em liberalismo, por exemplo, a gente pode pressupor que o Estado não precisa oferecer soluções para a saúde. E o nosso Estado seria patriarcal, o liberalismo clássico, né? Só uma mãe, uma mama. Só a segurança e educação básica, seria um liberalismo clássico. Né? Pois mas aí como pouco fica... interventivo. Qual é o mundo perfeito de cada um de vocês? Porque daí cada um de nós cria a nossa solução e o Brasil vai ser comandado por alguém que não está dizendo claramente quais são as suas propostas em cada um dos quesitos que a gente tem. Né? O que a gente quer para a saúde? A gente quer uma educação que seja gratuita? É bonito isso? Mas como fica a educação de nível superior? Ela não é educação também? Como fica a educação lá na creche? O Estado vem buscando resolver, tentando abraçar tudo isso, que transformou ele num monstro gigante, né? Um Frankenstein. O que a gente quer realmente? O Estado hoje ele está como um robô desengonçado, né? Assim, porque o país... Um boneco de Olinda, assim. O país é um país muito grande, né? Para ser governado por um único centro. Existe... eu vou trazer aqui uma provocação que eu fiz ao Eduardo Leite, que eu procurei muito, né? Em relação ao Amoedo também, que é como é que eles vão lidar com o corporativismo, né? Porque o que acontece? Se entra lá cheio de boa intenção, por isso que eu sou completamente contra os salvadores, né? As pessoas que entram com propostas milagrosas. Por quê? Porque tem um corporativismo. Tem gente dentro do público, né? Fazendo o público, fazendo o Estado, fazendo o funcionamento que não está a fim de fazer dar certo. Né? Então, a minha pergunta para os políticos, né, os que eu tive contato, foi como é que tu vai lidar com o corporativismo? E os meus candidatos, eles disseram as mesmas coisas, né? Coincidentemente, são de partidos diferentes, mas disseram as mesmas coisas, que existem algumas, né, secretarias que elas precisam ser blindadas,
né? Elas precisam ser blindadas e precisam ter um direcionamento, uma gestão efetiva. A gente está com questões muito básicas aqui hoje, né? Como a educação, saúde, né? E segurança. Então, são questões básicas demais. A gente tem uma carga tributária absurda aí. Então, o que acaba acontecendo? Como é que tu vai fazer isso lidando com o corporativismo que tem, né? É blindando alguns, né, alguns setores, diminuindo o poder do Estado, diminuindo a carga tributária, né, privatizando muitas coisas. Hoje eu acho que o Estado não tem que cuidar do correio, por exemplo, né? Tem coisas que não faz sentido o Estado estar cuidando. O Estado tem que cuidar de coisas mais essenciais e não coisas que, né, que não agregam valor na nossa necessidade hoje de botar esse país de novo a andar para frente. Né? Tá aí um dos pontos que Bolsonaro defende, justamente a privatização, né, dependendo do que aquela empresa está lucrando para o Estado, ele defende a privatização. Outra coisa que ele defende, que eu acho ótimo, excelente, é a meritocracia, né? Eu acho esse cabide de emprego que se criou sempre. Ora, tínhamos 12 ministros antes do PT. E hoje temos 23 ministros. Isso já começa por aí. Já foi 40. Né? Então, você vê como então, é a meritocracia. Assim, ele quer justamente escolher. Hoje se escolhe por sindicato, por ideologia, por partido, vários cargos. Assim como ele indicou a mulher dele para trabalhar com ele, como ele fez campanha de todos os filhos. Ele fez por família, por ideologia. Ele não fez campanha dos filhos. Os filhos fizeram por eles. Os filhos fizeram por ele. Eu não gostaria de entrar nessas questões tão mínimas. Não, tão mínimas assim, porque daí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Sabe, eu gosto de debater a coisa. Eu só não entendi o termo meritocracia. Meritocracia. Se você tem competência, você vai assumir um cargo. Se você não tem, você não vai assumir porque você foi o que a doutora falou, corporativismo. Não, isso tem que terminar. E tu acha que a meritocracia num país que existe uma desigualdade de linha de partida funciona? Tem que existir em qualquer área a meritocracia. Não, mas ela funciona num país que, por exemplo, assim, que eu, mulher mais branca, que tive educação base numa escola particular, que fiz faculdade numa escola particular, numa universidade particular, que ainda bem que eu tive meus pais que puderam pagar uma faculdade para mim, que, enfim, sempre tive comida na mesa. É justo eu, por exemplo, pela meritocracia, ocupar um cargo que daqui a pouco uma outra Carolina que vive numa favela, que está excluída das oportunidades que eu tive, que às vezes sequer teve comida na mesa para conseguir raciocinar e conseguir entender o que ela estava aprendendo num colégio super precário. Tu acha que a meritocracia num país assim, em níveis muito grandes de desigualdade, funciona? Me parece que realmente que existe ali a questão de que meritocracia é para rico. Se tu pensar que a meritocracia realmente não acho que seja funciona. assim. Não acho. A gente procura, tem casos e casos, muitos casos de pessoas que chegaram, que vieram. Eu mesma, eu era praticamente favelada quando era pequena. Gente, eu tinha tudo para não dar nada, para não dar em nada. Essa situação de que ninguém pode, tem que assistencialismo, não sei. Isso não funciona, gente. Tudo bem. Aí eu vejo pessoas socialistas de iPhone. Porque tem que ser igual, tem que ser igual. Mas aí eles querem caviar na mesa, querem iPhone. E eu não sou contra isso. Eu acho que realmente toda a sociedade tem que batalhar. Não interessa preto, branco, mulher, homem. É que a meritocracia ela só vai ajudar quem consegue ter mais oportunidade. Quem batalhou. Quem batalhou e tem que... Pode entrar junto. Não. Eu não vou parar essa conversa, não. Até porque... Vai transformar ricos sempre mais ricos e pobres sempre mais pobres. Não, mas daí eu só quero entrar com uma questão, né, que é para a Eliane, assim, ó, nós dizermos que hoje todas as pessoas têm oportunidade no Brasil, isso é totalmente falso. As pessoas não têm oportunidade. Nós temos um número de assim, vai olhar quem são as pessoas que não chegam na faculdade. São os negros, são os pobres, são os favelados, as pessoas... Aí eu concordo plenamente com a Carolina no sentido de que, se for por meritocracia, as pessoas que têm mais chance, mais oportunidade, elas vão ter mais mérito. Exatamente. Né? Porque elas vão ser mais preparadas, elas vão estar... E dentro daí de uma política de meritocracia, ela é essencial que exista uma ideia de igualdade entre homens, entre mulheres,
Mérito, para mim, ela está ligada à competência comportamental, competência técnica, competência prática. E tem muita gente que não tem a chance de chegar. Mas daí é um contrassenso do que vocês estão falando, porque a mulher e homem... Para mim, mulher e homem estão numa condição igual. Não está. Não, mulher... Não, assim, gente, isso daí eu acho hoje uma demagogia dizer que homens e mulheres estão em lugares iguais. Porque, assim, a gente pode... Em lugares iguais, não. Então, estão em condições iguais. Não estão. Não estão. Isso, assim, mulheres e homens não estão em condições iguais. Eu sei, eu trabalho com recursos humanos, as mulheres não são contratadas porque elas vão ficar grávidas, as mulheres têm que provar muito mais a sua competência para poder ter um lugar ao sol, para poderem ser diretoras. Eu acho assim absurdo os discursos que dizem não, mas é só as mulheres têm muito menos chances, né? E as pessoas dizem muitas vezes não, mas as mulheres têm todas as oportunidades. A mulher se bota shortinho e vai para a rua, ela é taxada de vagabunda. O homem se sai sem camisa, ele é o garanhão. Nós temos hoje uma desigualdade. Uma sociedade patriarcal, assim, machista. E assim, olhar, nós já melhoramos muito. Né? De 1970 para cá, a gente já andou muito, a gente não podia nem se divorciar. Então, a mulher não precisa nem assinar um cheque, ela podia sem outorga do marido. Assim, isso vigorou até 2002. Porque era o Código 16. Então, a gente entra num lugar, né? Esses dias eu fiz uma postagem perguntando quem são as vagabundas brasileiras, né? Porque o Bolsonaro chamou a Maria do Rosário de vagabunda e eu vi muitas mulheres e daí eu comecei a fazer uma seleção. As pessoas não foram deletadas nas minhas redes sociais, né? Elas foram deletadas dos meus convites particulares, no sentido de que as mulheres se posicionando, não, eu sou feminina, não sou feminista, como se feminismo fosse alguma coisa de, né, não vou lá rapar o sovaco, né, não vou... E a questão é, eu botei quem são as vagabundas brasileiras. Eu, particularmente, não gosto da Maria do Rosário, acho ela exagerada nas questões dela, mas ela está defendendo as suas questões. As pessoas dizem, não, mas ela está defendendo o estuprador. Ela defende o estuprador e ela defende a mulher que é estuprada. Ela está defendendo a ideologia dela. Agora, o que eu não consigo conceber é quando as mulheres dizem que não existe a desigualdade, porque a mulher hoje, para mim, que diz que nunca vivenciou uma discriminação, ela só não está atenta. Porque assim, e eu posso falar por mim, eu sou uma mulher, né, que tem uma posição econômica muito boa, uma posição social muito boa, eu sou uma pessoa de opinião, e eu já passei por discriminações, né, e muitas vezes de ter que ir lá bancar. Então, imagina quem não tem essa preparação, quem não tem essa condição, quem não tem essa bala ali para poder dizer que esse é meu espaço. É estatístico, não é assim um achismo mesmo. Não, por exemplo, é estatístico mesmo. Essa ideia de que a gente vive numa sociedade patriarcal e machista não veio da nossa cabeça e não veio de correntes feministas. Até porque as pessoas elas têm que entender o que é o feminismo. O feminismo não é uma política ideológica contra homens. O feminismo, ele defende só direitos iguais. Exatamente. Mulheres e homens. Não é uma política de ódio aos homens, de não vou rapar o sovaco, de, sei lá, vou dar sem sutiã. Mas isso tá só uma política. E essa questão, assim, de estatísticas é por quê? É porque isso saiu no G1, 2018, março desse ano. A cada 2 horas, uma mulher morre no Brasil de violência doméstica. A gente teve de 2012 até 2017, saiu no site da Zero Hora, se não me engano, da Rádio Gaúcha. A gente teve mais de 500 casos de feminicídio, que a base do feminicídio é a misoginia, que é o quê? Que é o ódio à mulher. É a morte porque ela é mulher. A gente teve uma pesquisa do IPEA de 2014, em que 40,9% das pessoas que foram entrevistadas entendiam que o homem era o provedor da casa e que era ele que tinha que manter a casa e mandar na casa, o que gera uma dependência financeira e econômica da mulher muito grande. Agora, tu casa essa informação de que a cada 2 horas uma mulher morre no Brasil. Espancada. E as pessoas entendem que o homem tem que prover aquela mulher, daí tu junta essa informação e vem me dizer que não existe desigualdade entre homem e mulher e que não existe uma sociedade machista e patriarcal, daí... Sabe o que me preocupa? O que me preocupa, e eu vejo isso sempre, é essa questão do não acreditar na luta feminina. Porque a luta feminina, e como mesmo vocês disseram, a Carol disse, Mari disse, é uma luta que fala sobre, não é andar na rua
como muitos dizem, andar na rua sem roupa e protestar, mas é a luta sobre os direitos iguais. E eu sou comerciante, eu sei o que é isso. Eu sei o que as outras empresas acabam enfrentando em relação à mulher, né? Porque não quero, vamos contratar um homem no lugar, porque a mulher, ela fica doente mais fácil, ela engravida, eles usam essa questão feminina muito forte, e isso que é o meu ponto de preocupação. E quando um dia eu me declarei que eu sou feminista e não sou feminista, todo mundo diz, tu é daquelas que andam na rua. Eles têm um preconceito, e eu vi muitas mulheres fazendo isso, e isso acaba me preocupando. Me preocupa na sociedade que a gente vive. A gente vive um preconceito das próprias mulheres em relação às nossas lutas, em saber que todos os direitos que já foram adquiridos há tempos atrás, e agora estão simplesmente lutando contra nós mesmos, e uma luta que deveriam ser iguais, é complicado, complexo, muito complicado. Eu acho que a gente já está caminhando para essa igualdade. Eu acho que a gente está caminhando. Eu me sinto em condição igual com o homem. Eu não disse que hoje temos as mesmas oportunidades, talvez como ela falou. A gente tem a mesma condição, a mesma capacidade. A gente tem a mesma capacidade. Mas não a mesma oportunidade. Pode não ser as mesmas oportunidades, só que a gente está caminhando no caminho inverso. Mas essas feministas que estão levantando, fazendo essas coisas, isso está nos envergonhando. Tu me desculpa, isso está nos envergonhando. Isso não vai nos levar talvez para não, igualdade. Então não uso o termo essas feministas. Uso o termo pessoas que defendem determinada ideologia e que acabam se exacerbando. Sim, porque, por exemplo, eleitores do Bolsonaro hoje... A gente viu coisa bem feia nos últimos dias. É isso que eu quero dizer. Eleitores do Bolsonaro hoje quebraram a placa da Marielle no Rio de Janeiro e fizeram fotinho. Então, eu vou dizer, esses eleitores do Bolsonaro fascistas? Não, eu não posso colocar todo mundo no mesmo grupo. Não pode mesmo. Não, e a questão é assim, quando a gente diz, não, nós estamos caminhando naturalmente, não é naturalmente. Né? Nós tivemos muitas mulheres lutando da década de 70. Foram em alto nível, não foi o que está acontecendo aí agora. Ela ficou deficiente, ela apanhou. Uma cadeira de rodas. Eu adoro esse discurso, mas... A gente está chegando no final desse espaço. Vai ter ponto final? Vai ter um fechamento. Evidentemente a gente que pode falar em quem não votar. Olha como o clima tá. A gente fez uma provocação discutindo que Brasil nós queremos e a gente foi logo para as questões que hoje dominam, né, ideologicamente dominam os debates. Né? Eu gostei muito da provocação que uma pessoa fez, que eu vejo muito pouco se discutir as crianças do nosso Brasil nessa campanha. Isso acaba se discutindo todas as outras coisas. É verdade. A corrupção, né? Helene? A corrupção, a gente discute muito quantos ministros vão ser, a gente fala muito da questão da causa LGBT, da questão das mulheres e as nossas crianças. Mas, enfim, acho que são muitos os temas que carecem de um aprofundamento das ideias, e é uma pena que os candidatos acabam não ocupando seus espaços para isso. Né? Eu quero ler algumas mensagens aqui. O Ângelo Pinheiro está dizendo que o Amoedo é em cima do muro. A Maria de Lourdes Auler está dizendo que não entendem que tudo pode sim, que o Amoedo é contraditório. Estado não é empresa. Aí o Ângelo diz, contraditório é o candidato dizer que vai combater a corrupção e se orientar como um presidiário preso por corrupção e formação de quadrilha, né? Numa clara referência ao Haddad com o ex-presidente Lula. E a Maria de Lourdes, um bom gestor não será necessariamente um bom governante. Meritocracia só vale se todos partirem do mesmo ponto. O Anjo está dizendo que o esquerdismo quer manter isso, Carolina, pessoas dependentes do governo, trabalhar para diminuir essa desigualdade que teu povo de esquerda não resolveu em quase 20 anos. Nosso povo, né? A Maria de Lourdes está dizendo que a religião acaba com o cérebro das pessoas. E aí o Moacir está dando boa noite, um belo evento hoje do CDL. Moacir, a gente tem um vídeo maravilhoso que nós fizemos hoje, ouvindo o presidente Vitor Corre e o Beto Casper. Nós vamos colocar depois do programa, para que vocês possam acompanhar, mas a gente vai, na sequência, recuperar esse assunto, assim como nós entrevistamos os 3 candidatos que estiveram presentes, lembrando que o candidato Bandeira e candidato PT, me ajudem, por favor. O Rosseto, né? Não estiveram presentes, acabaram desmarcando sua presença. Desculpe, Rosseto, tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui também. Desculpe não ter feito essa referência. A gente acabou entrevistando então, os candidatos presentes.
José Ivo Sartori, o Eduardo Leite e Eduardo Jorge, e a gente vai acompanhar isso aqui nos próximos dias aqui na TV, com exclusividade para você, assim como a nossa série em Eleições Cidadãs, Eleições 2018, Eleições Cidadãs, com as entrevistas que o nosso querido Tobias Falcão está fazendo com os candidatos a deputado estadual e federal da nossa região, podendo contribuir com o debate, sobretudo que são os menos votados, né? São onde a gente tem mais votos em branco, mais votos nulos, né? E são importantíssimos para a governabilidade dos nossos governantes, dos nossos executivos, né? Então, agradecendo demais a audiência dos nossos telespectadores, eu quero pedir a vocês que façam aqui suas considerações finais. Comecei contigo, termino primeiro contigo, então, Marinei, pode ser? Pode ser sim. Bom, eu quero agradecer, né? Esses são momentos que eu gosto, eu vejo que as pessoas se inflamam, mas eu gosto muito porque é a diversidade, né? Onde a gente tem a oportunidade de escutar, então, né? A outra ideia, outro lado. E o meu ponto final hoje é pedir para que as pessoas se informem, não votem em branco, não deixem de usar, né? Esse poder que tem na mão e que procurem votar a partir de propostas, a partir de pesquisa, de análise, né? E eu estou com muita vontade de responder a tua pergunta em relação às crianças, né? Que é rapidinho, né? Que é muito difícil a gente discutir as crianças quando a gente tem tantos adultos infantilizados discutindo política, né? Então, mas assim, meu pedido é que as pessoas não joguem seus votos fora, né? Para senador, deputado estadual, deputado federal, porque é a nossa chance de fazer as coisas andarem, começarem novamente a andar para um desenvolvimento do país. Muito bem. Quero aproveitar, Carolina Alexandrino, para convidar o nosso telespectador para nos ouvir amanhã, né? Ou nos acompanhar pela internet. A partir das 17 horas estarei eu, Carolina Alexandrino, Luciana Diniz, Maicon Barbosa, Luiz Fernando Rodenbusch e Everton Cury nas ondas da 900 AM. E amanhã, fatalmente, vamos estar falando muito de eleições também. Lá eu normalmente me coloco à disposição para dar minha opinião, para dar opinião. Lá tu dá opinião, não vai ficar aqui sou só um ilustre, privilegiado telespectador. Suas considerações finais. Comigo já? Eu só queria comentar um fato interessante, que ontem fez 26 anos do massacre do Carandiru, um massacre em que foi coordenado, 111 pessoas morreram, né? Então, independente se eram bandidos, não eram bandidos, 111 vidas se foram, e esse massacre ele foi coordenado por um coronel, casualmente nenhum policial morreu. Esse coronel ele foi condenado a mais de 600 anos de prisão, recorreu, foi solto, e se elegeu deputado estadual, né, com o número 14111. Olha só que como a pessoa brincalhona com uma coisa séria, né? E, enfim, fica o questionamento, né, se é isso, esse tipo de pessoa que nos representa, né? Alguém que instiga a violência. Enfim, isso é uma coisa que aconteceu no passado, mas eu vejo que está muito latente hoje, né, quando a gente fala de questões de arma, de mulheres ganhando menos e outras questões que são muito caras para mim. Mas, para o meu ponto final, eu queria deixar um abraço e um beijo para as pessoas que estavam comigo no dia 29. Eu fui para a rua no dia 29, fui na manifestação do Ele Não, e fiquei muito feliz com o que eu vi, porque foi uma manifestação, primeiro, pacífica, organizada por mulheres, a grande maioria eram mulheres, tinham muitos homens apoiando, muita família, a família tradicional brasileira, a não tradicional também. Foi um evento que não teve violência e foi um evento pluripartidário, eu posso dizer assim. Talvez com mais partidos de esquerda, sim, com mais partidos de esquerda, mas tinha ali Ciro, tinha Haddad, tinha Marina, enfim, tinham várias bandeiras. E eu fiquei muito feliz com o que eu vi, fiquei muito feliz com a visibilidade que isso foi dado pela mídia e pelo que a gente estava defendendo, né? Que são mulheres fortes, que é uma política feminista, uma política de igualdade, uma política que ele não. Muito bem. Eliane Venites, prazer te receber aqui, seja sempre muito bem-vinda. Prazer é meu, tuas considerações finais, por favor. Prazer é todo meu. Então, o meu ponto final vai... dentro daquilo que a gente falou antes, Rodrigo, das crianças. Percebam que tem gente que defende mulheres, eu também defendo, tá? Tem gente que defende bandidos,
tem gente que defende, enfim, todas as classes, homossexuais, todas as classes, quilombola, mas ninguém levanta a bandeira das crianças. Onde está o povo que levanta a bandeira das crianças? Até hoje se ouve essa situação que Bolsonaro chamou Maria do Rosário de vagabunda. Ok. Ele foi processado e condenado por isso. Isso não lhe dá o direito de chamar uma mulher de vagabunda de forma alguma. Mas ele estava ali defendendo as crianças e as mulheres. Então, assim, ó, ninguém levanta... em torno do Champinha, né? Do Champinha, daquele estupro, né? Absurdo. Aquilo ali, ninguém fala essas coisas. Eu acho estranho isso, ninguém fala. Mas, enfim, ó, a minha bandeira maior realmente é as crianças. Por quê? Porque uma ideologia de gênero que quer incutir coisas na cabeça de uma criança não se pode admitir, gente. Isso é sexualizar as crianças e se tu for buscar Gramscismo, Karl Marx e todo o comunismo e socialismo, eles levantam isso. Então, isso eu sou contra. É por isso que eu levanto a bandeira. E o meu ponto final é justamente concordando com a colega aqui, dizendo, ó, pesquisem, se informem, busquem se informar melhor, busquem aprender um pouquinho mais, que vocês vão compreender. E não é o fulano ou o beltrano que vai salvar o Brasil. Não. Não é. Só que assim, ó, aquilo que cada um acredita tem que ser preservado. Eu acredito que tem que ser preservado os valores familiares. Não é a família do papai, mamãe e filhinho, não. Os valores da família. Tem que se preservar as crianças. As crianças têm que ser preservadas dessa sexualização absurda. Isso tem que mudar, gente. Isso não dá mais. Não tem condições. Tá? Eu defendo, sim, os direitos das mulheres. Defendo todas as classes menos favorecidas, tanto quanto os demais. Só que as crianças têm que ser preservadas, nossos valores familiares e nossos valores cristãos. Isso tem que ser preservado. Independente de religião, os valores da pessoa têm que ser preservados. Esse é o meu ponto final. Agradeço a oportunidade. Obrigado. Samélia Schmidt, seja sempre muito bem-vinda também. Obrigado pela estreia. Da próxima tu já entendeu, né? Tem que atravessar mais aqui, né? O debate chega um momento que ele flui e eu fico pequenininho. Mas é interessante, como eu tô conhecendo também vocês primeiro, assim, no debate, né? Não tô tendo essa questão política, né? Então, mas ressalto o que a Carol disse, que a Mari disse. Vamos discutir realmente o que importa, vamos lutar pela nossa classe. A criança é muito importante, com certeza, a gente lida com ela diariamente, mas a partir do momento que a gente nega lutar pelas próprias mulheres ou por nós mesmos, vamos usar esse termo, por nós mesmos, não tem como a gente decidir lutar por outras pessoas. Então, a luta, ela é necessária, ela é resistente, ela te suga, ela às vezes te deixa louca. Mas aí tu vê que vale a pena, porque a gente quer um Brasil melhor, com certeza. A gente quer uma política melhor, com certeza. Só que quem vai fazer isso somos nós. E como já disse, nós mulheres somos a maioria no nosso Brasil. Então, se a gente deve lutar pelo que a gente acha justo e por igualdade. Mas não a igualdade de não só ter oportunidade, mas de ser valorizadas. Não é a roupa que vai dizer o que a gente é. E não é se tu tem tatuagem ou não, é o que eu ouvi também ontem, que vai dizer o que tu vai ser. Então, a gente é o que a gente é, o que a gente nasceu para ser. Que somos mulheres fortes, guerreiras e que não é roupa que define. Muito bem. Obrigado. Michele da Silva está dizendo que está ótimo o assunto. A Maria Lourdes Auli está dizendo que adorou o programa. A Andiara Mele está dizendo que o Ciro Gomes tem ótimas propostas. O grande problema é que os brasileiros não analisam propostas, não votam com a razão. As emoções falam mais alto. O voto tem que ser consciente e, para tanto, o eleitor deve estudar as propostas. Muito bom assunto de hoje. Abraços. A Andiara está dizendo, tão preocupado com os valores e o candidato que ela defende, fala tanta atrocidade que falta valores na vida dele. E o nosso telespectador Evandro Rodrigues está dizendo, nós, brasileiros, podemos nos considerar até certo ponto privilegiados por poder eleger através do voto direto os nossos representantes, ao contrário de muitos países por aí. Cabe a nós sermos mais criteriosos e escolher corretamente para evitar decepções. Pense nisso, boa eleição a todos. Boa eleição a todos, a gente continua falando bastante eleições aqui nessa semana. Amanhã estarei ao vivo a partir das 21 horas com vocês. Vem aí Marcos Fábio Copete, Motores na TV. Até lá.
guarda-fogo.